Olá, sejam todos bem-vindos à Escola de Dono, o podcast que traz lições sobre gestão, empreendedorismo e soluções práticas que vai te ajudar a transformar o seu negócio. Eu me chamo Reni San e hoje nós vamos conversar, trocar uma ideia sobre planejamento estratégico para que você possa construir um ano próspero e organizado em relação à sua empresa. E os convidados de hoje, nós temos aqui Matheus, Juan, para ajudar a gente a compor algumas ideias para que a gente possa construir esse planejamento junto com vocês. Vai ser um pouquinho diferente a dinâmica de hoje. Nós vamos não nos limitar somente a planejamento estratégico, mas envolvendo qual que é a estrutura que a gente precisa ter para que a gente passe aí um ano organizado e que a gente tenha tempo para se organizar, ter todo um passo a passo de como nós vamos construir todos os objetivos empresariais. E aí a primeira pergunta que a gente deixa no ar, e aí, por onde começar esse planejamento estratégico? Cara, eu acho que um dos primeiros pilares ali do planejamento estratégico em si seria finanças. A empresa hoje ela precisa dominar os números, entender ali realmente qual é o resultado do seu negócio. E se ele não tiver esse domínio na mão, a empresa ela não consegue sair do lugar. O empresário, ao abrir uma empresa, um negócio, ele precisa traçar alguns objetivos, né? Na realidade, todo negócio ele nasce com um propósito, né? Esse propósito, às vezes, é atender um desejo, uma necessidade. E aí, através desse início de jornada, são traçadas premissas, né? Essas premissas em que envolve financeiro, gestão, cultura, vendas, né? Então assim, são vários os caminhos que ele precisa ter domínio para que a empresa ela consiga atingir o seu real objetivo, né? E aí quando a gente começa a destacar um pouco de cada dessas premissas, né, a gente vai lidando com situações novas no dia a dia. Essa é a jornada do empresário. Todo dia é um desafio, né? Todo dia é uma forma de criar ali um tipo de planejamento, mas o ideal é que cada ponto dessas premissas elas possuam um foco para que a gente consiga estabelecer resultados. Bacana, então dentro desse formato de planejamento estratégico, então a gente envolve aqui processos, finanças, pessoas, cultura. Na minha concepção, o primeiro ponto, quando se fala de planejamento estratégico, é o que eu espero da minha empresa. Porque a partir do momento que a gente coloca essa perguntinha, o que eu espero não só da minha empresa, eu começo a desenvolver da seguinte forma: o que eu preciso fazer para que o que eu desejo para aquele determinado ano, o que eu preciso fazer para que aquilo ali realmente seja cumprido. E aí, dentro desse planejamento estratégico, é claro que quando a gente fala de finanças ela é somente uma das pontas, mas você pode optar em ampliar a equipe, lançar um novo produto, apesar das finanças estar envolvido nisso, mas o primeiro ponto é o que eu desejo ser durante o ano. E aí, quando você define o que você deseja ser, esse é um primeiro objetivo, ou seja, para criar um planejamento estratégico, a gente precisa ter uma meta. O que eu espero de transformação para o meu negócio para aquele determinado ano. E aí, a partir do momento que eu tenho aquela meta, agora eu vou desenvolver algumas ações. Aí dessas ações, então vamos considerar que a sua meta seja dobrar faturamento. Agora eu entendi. Então, para eu dobrar faturamento, eu preciso fazer o quê? Vender mais? Mas eu vou vender mais de qual produto, de qual serviço? E definir qual é o produto e qual o serviço. Agora, de que forma eu vou vender? E aí a gente já começa a descer ali para um ambiente de pessoas. E aí quando a gente fala dessa jornada inicial, desse propósito, é a simplificação de missão e visão e valores, né? Então assim, toda empresa ela tem uma visão, né? Onde ela quer chegar, o que ela quer com aquela determinada empresa, ela tem uma missão, qual é o propósito dela, o que ela precisa atender, ela quer ser referência, enfim, são coisas genéricas que a gente escuta muito no mercado, e ela tem valores, que é onde vai determinar ali qual é praticamente a Bíblia, não é,
do empreendedor, da empresa com os usuários, né? Que é o próprio empreendedor, os funcionários, etc. e tal, né? Então, assim, esse propósito é o que vai determinar justamente essas outras possibilidades, porque às vezes quando o empresário ele só chega assim, eu preciso faturar mais, mas, cara, será que você tem capacidade de faturar mais? Será que você tem um capital realmente ali para poder conseguir faturar mais? Será que você tem pessoas suficientes para poder querer faturar mais? Será que as pessoas que já estão no seu negócio, quando a gente vem fala muito sobre cultura, né? Se as pessoas que estão inseridas no seu negócio realmente estão ali entendendo qual é o processo, qual é o produto que está sendo vendido, né? E aí sim você consegue atrelar essas metas. Mas essas metas elas já são pré-estabelecidas quando você já consegue enxergar qual é o seu objetivo principal. E através desse objetivo principal você vai destrinchando ali para os objetivos mais específicos, né? Que são aqueles objetivos mais curtos para que no final a gente consiga atingir esse objetivo principal. Agora esse é um erro muito comum que o empresário comete, né? Que é definir o objetivo e não comunicar isso para o mercado, para os seus funcionários, para os seus fornecedores, para os seus clientes. E aí ele guarda aquilo para ele e no final o resultado não acontece. Porque não adianta nada eu ter um objetivo e não colocar aquilo no papel através de um plano, de um planejamento estratégico ali para atingir aquele resultado. E aí a primeira coisa que ele faz é reclamar que o planejamento que ele estabeleceu não deu certo porque a equipe não abraçou a ideia. Mas na maioria das vezes ele não apresentou esse plano para que a equipe pudesse entender. Então olha só, time, essa daqui é a nossa meta, essas aqui são as nossas ações do ano e nós vamos verificar essa meta aqui com determinada periodicidade. Nós vamos revisar isso semanal, quinzenal, mensal e ao obter esses resultados, o que a gente precisa avaliar? Se nós estamos próximo do nosso objetivo ou não. E aí ele se ausenta disso, ele cria esse objetivo em um formato de espuma, que qualquer instabilidade ou qualquer coisa que aconteça fora do percurso do que ele imaginou, aí ele já desiste da ideia. E aí ele vai reclamar que é o governo, que é o colaborador, mas ele não entende que primeiro, a partir do momento que a gente define o planejamento estratégico, ele é o líder daquele objetivo, ele é o líder daquele plano de ação. E aí ele precisa contar com um time para poder ajudá-lo naquela construção daquele plano de ação. Não é que o fato dele abordar aquilo, abrir o plano, que ele vai alterar 100%. Às vezes pode até surgir uma ideia melhor do que a dele. Ele, galera, eu quero seguir nesse formato. Às vezes quem está ali na operação tem uma visão mais clara, tem uma percepção melhor em relação ao cliente, porque está ali diariamente no contato. E aí isso está muito relacionado à cultura organizacional. E aí, quando a gente fala de cultura, o que é cultura? É o jeito que uma empresa funciona. Então, é aquilo que acontece quando o dono ele não está olhando, quando ele não está na empresa. Então, o que acontece ali, aquilo é a cultura da empresa. Então, se o dono ele é desorganizado, a empresa ela é desorganizada. Se o dono ele não se adequa à tecnologia, a empresa também não vai se adequar à tecnologia. Se ele não tem uma relação respeitosa com os colaboradores não vão ter uma relação respeitosa com os clientes. Ou seja, a empresa ela é o reflexo do dono. Então, tudo aquilo que você imagina, você materializa isso nas suas ações. E aí, quando você não materializa, não tem um plano de ação, é desafiador fazer com que o seu plano estratégico do ano ele seja realmente alcançado, conquistado. Quando a gente fala de cultura e ações para atingir o resultado através dessa cultura, a gente tem que lembrar também que menos é mais. Então não adianta eu definir ali 20 ações para o ano, porque eu não vou conseguir entregar aquelas 20 ações. Eu tenho que simplificar o meu plano para que eu consiga ali dentro de 3, 4, no máximo 5 ações entregar um resultado satisfatório e conseguir atingir a meta que eu estipulo para aquele ano. E o planejamento, quando a gente fala em planejar, né, ele é dividido em várias etapas. Ele tem a etapa ali de início, né, onde é feito quais são as ações que precisam ser tomadas, né? Ele tem a etapa de implantação da execução, que é onde eu vou distribuir aqui como que essas ações vão ser executadas, né? E eu tenho ali o período de avaliação e acompanhamento,
que é onde nós vamos determinar, será que essas ações aqui que eu estou fazendo, eu estou obtendo o resultado esperado? Será que isso está muito longe da minha meta? E aí quando a gente define para cada pilares um determinado planejamento, porque quando a gente fala de planejamento estratégico, ele é muito genérico, né? Ele engloba vários pilares ali. Então quando a gente pega, por exemplo, para finanças, poxa, peraí, o que eu vou lá para o meu financeiro? Quanto que eu quero ter de geração de caixa? Quanto que eu quero ter de lucratividade? Quanto que eu preciso faturar? Né? Quais são os meus indicadores ali? Beleza, ali você começou a enxergar um planejamento que vai começar a ser executado. Para poder executar aquilo, quais são as ações que precisam ser tomadas? Qual é a periodicidade de revisão? Né? E aí vamos seguir um pouco mais adiante, vamos para o setor comercial, para poder enxergar ali como que está o desenvolvimento de vendas da empresa. Será que tem algum produto que precisa ser descontinuado? Será que tem algum produto que precisa ser revista a sua precificação? Né? Será que tem alguns produtos que precisa ser feito ali combos para que aquilo tenha talvez uma margem menor e você consiga ganhar no volume? E aí você já começa a destrinchar o que você enxerga de objetivo daquele setor, né? E o comercial é muito mais abrangente do que isso, é como você atingir mais pessoas. Será que a carteira hoje de clientes que você tem, você consegue vender mais para esse cliente? Né? Ou seja, o cliente ele já compra com você, tem como você vender mais para aquele cliente que compra com você? Então, assim, esses pilares, eles destrinchados individualmente, eles vão sendo criadas pequenas metas dentro dela, que você vai precisar entender qual é a meta que você precisa, você vai precisar implantar essa meta, aí a gente já esbarra talvez na primeira barreira, porque para implantar a meta, para que ela seja executada, a gente depende de pessoas, a gente já atrela automaticamente outros pilares, porque essas pessoas precisam estar com sinergia com a empresa, elas precisam entender qual é o objetivo principal da empresa, e aí você vai para o acompanhamento e revisão, né? Onde você vai tomar ali talvez decisões talvez radicais que sejam necessárias para que você consiga colocar aquela meta para acontecer. E existem ferramentas, né, que podem auxiliar o empresário nesse momento, né? O próprio PDCA ele é uma dessas ferramentas, onde a gente planeja, né, a gente busca agir ali, busca checar e depois melhorar o processo. E esse processo contínuo. Então, duas ferramentas práticas que o empresário que está nos escutando, ele pode aplicar no seu negócio. Então, o primeiro ponto você precisa ter um objetivo e quais são as ações que você vai precisar fazer para que aquele objetivo ele seja conquistado. Então, duas ferramentas de planejamento estratégico que é muito utilizado, que a gente recomenda isso. A primeira ferramenta é uma análise de SWOT. O que a análise de SWOT ela te ajuda a você avaliar quais são os pontos fortes do seu negócio, quais são os pontos fracos, as oportunidades que o seu negócio tem e quais são as ameaças que o seu negócio tem. Então, dentro desse formato, a gente enxerga o quê? Pontos internos dentro da minha estrutura, pontos fortes, fracos, e externos, ameaças e oportunidades. E aí, é uma forma da gente enxergar a nossa empresa por cima, a gente realizar um raio-x da nossa operação. E aí, aqui também, caso você tenha dificuldade em ter um objetivo de imediato, se é multiplicar, se é fechar uma determinada parceria, realizar um grande investimento, caso tenha dificuldade ao estabelecer aquele objetivo do ano, o que você pode fazer? Parte logo para a ferramenta, para análise de SWOT, que aí nesse ponto, primeira relação, pontos fortes, vou avaliar toda a minha estrutura. O que geralmente você pode colocar em pontos fortes? Sua vantagem competitiva, se você tem preço, se você consegue ser agressivo em relação aos seus produtos, se você tem uma localização estratégica. Então, você vai realizar um radar dentro da sua operação e você vai listar todos esses principais pontos fortes. E aí, ao avaliar tudo que você tem como ponto forte, o que você tem que fazer? Quais maneiras agora de blindar esses pontos fortes e como eu vou potencializá-los para que isso daqui continue fazendo com que minha empresa cresça? Porque uma coisa, e a gente percebe isso na prática, porque às vezes um modelo de negócio, em algum período, ele começa bem, ele tem bons pontos fortes,
Só que com o tempo ele se perde, porque ele não blindou o que está legal, o que está funcionando. Então, a partir do momento que você identificar o que está funcionando, o que é um ponto forte, blinda a operação. Cria processo para que aquilo continue sendo executado e entregue constantemente. E aí, em seguida, depois você vai para os pontos fracos. O que hoje prejudica a sua empresa? É falta de sistema? É dificuldade em precificar? É organização financeira? É ter um contador que não te ajuda a realizar um planejamento tributário, que aí você sente insegurança ao ter que... tem dúvidas na tomada de decisão em relação a precificar, se você compra de um determinado estado ou não. Se tudo isso tira o seu sono, é um ponto fraco. A partir de tudo que você tem como incerteza dentro da sua empresa, é um ponto fraco. E aí, a partir disso, você tem que fazer o quê? Criar um plano de ação. Se dentro dessa relação você percebe que o seu contador, ele não te ajuda a ser competitivo, ele não te ajuda a criar um planejamento tributário, para que você tenha um financeiro organizado, blindado, e que te permita enxergar ações de planejamento, e aí o que você tem que fazer? Cria um plano de ação para trocar de contador. Então aqui eu estou citando um exemplo porque às vezes, quando você tem um bom contador, isso pode ser o quê? Um ponto forte. Olha, tá aqui, eu tenho um time que me auxilia, eu tenho aqui uma contabilidade que hoje, dentro da avaliação dos nossos clientes, eles colocam lá Gestalt como um ponto forte, porque a gente enxerga a visão fiscal, a gente enxerga a visão burocrática, a gente enxerga a visão jurídica e a gente enxerga a parte financeira. E aí, se eu entrego tudo isso para o empresário, ele fala, pronto, agora eu estou armado. E aí eu vou utilizar desses especialistas ao meu favor para poder criar plano de ação e ir para cima do mercado. Isso aí. E o planejamento, né, como ele é muito genérico, de fato, ele precisa ser separado ali em várias etapas. É como se a gente estivesse abrindo uma empresa nova. Ao abrir uma empresa nova, a gente criaria um plano de negócios, né? E aí, nesse plano de negócio, a gente já imagina a empresa tracionando, crescendo, né? Capacidade de vendas, capacidade de produção, capacidade de atendimento. Ou seja, a gente imagina já como que aquele negócio pode performar. Isso já é um ponto inicial do planejamento. É difícil sair do jeito que é planejado, né? Durante esse percurso, o empresário ele precisa tomar decisões fáceis e precisa tomar decisões difíceis, né? Às vezes você tem uma unidade e aí você tem uma segunda unidade ali, que foi seu sonho abrir uma filial e tudo mais, mas às vezes você precisa tomar uma decisão difícil de fechar aquela filial, porque aquela filial ela não está trazendo uma responsabilidade, um resultado, né, positivo para que a matriz se sustente, então acaba sugando um pouco dela ali. E planejar faz parte disso, tomar decisões difíceis, né, e tomar decisões difíceis em relação à equipe, em relação a negócios, em relação à venda. Então, quando a gente pega ali, hoje uma empresa onde ela precisa de pessoas e processos, né, para que você consiga atingir a sua capacidade de produção e capacidade de atendimento, quando uma dessas estão desconexas, é processos, é falha minha, eu preciso corrigir. É pessoas, eu preciso demitir e contratar outra. Né? Então, assim, são decisões que são diárias que a gente não pode negligenciar. No planejamento é isso. E você só vai conseguir enxergar essas decisões que precisam ser tomadas se tiver um acompanhamento, que seja de qualquer tipo de setor, que seja de qualquer tipo de pilares ali do planejamento, mas que precise de acompanhamento, né? A gente faz um acompanhamento lá na Gestalt da nossa empresa toda semana. Então toda semana a gente tem um dia específico para poder identificar o que foi feito, o que precisa fazer, como que está o financeiro, quais comportamentos que a gente precisa tomar, quais ações que a gente precisa tomar. Então isso é feito semanal e é feito uma mensal para que a gente consiga ali, enxergar o próximo mês, quanto que a gente precisa buscar mais de faturamento, a gente tem mão de obra suficiente para atender, precisa contratar, precisa treinar a equipe. Então, se a empresa ela não parar para poder fazer esse tipo de acompanhamento, cara, ela vai se perder. Vai chegar um momento em que ela não vai saber nem o que planejar, porque ela não sabe qual a situação atual, né, que a empresa se encontra. Então é aquele negócio, o planejamento ele não blinda de todos os problemas, mas ele consegue antever muita coisa e dar uma resposta quase que de imediata. Né? Tem muitos casos de empresas aí na pandemia que atendia no presencial como um ponto forte. Né? E rapidamente, por ter um planejamento, ela conseguiu se replanejar e migrar para o online.
e continuou atendendo, só que de uma forma digital. Então, isso através de um planejamento, que é o caso dos restaurantes também, que tinha a experiência do cliente no presencial ali como ponto forte. Trabalhou a sua experiência ali dentro de um delivery. Então, dentro de um planejamento, a gente consegue dar uma resposta muito mais rápido às coisas, os problemas que vão ocorrendo com a nossa empresa. E aí, dentro dessa estrutura, empresário e empresária, anota esse ponto que é muito importante. A gente vai tentar resumir aqui para que fique claro na sua construção de planejamento. Então, se eu tenho um objetivo, agora o que eu preciso fazer para que eu cumpra esse objetivo? Não estou conseguindo criar esse objetivo com tanta facilidade. Faz análise de SWOT, que aí é onde você vai avaliar o que foi mencionado, pontos fortes, fracos, as ameaças e as oportunidades que o seu negócio tem. E aí dentro disso você vai jogar dentro de alguns pilares. Desses pilares, financeiro, estou vendendo bem, minha precificação está correta, eu estou fazendo conciliação bancária, eu estou controlando cada centavo que entra e sai do meu negócio. Então tudo que, se você se sente seguro em relação ao seu financeiro, ok. Próxima etapa, processos. Minha empresa está organizada? Hoje, o sistema permite com que minha empresa ela funcione independente de pessoas, ela flui por conta de processo. Se hoje o João, a Maria, o Pedro faltar, a sua empresa ela continua em andamento porque existe um processo, existe um padrão de funcionamento para garantir que o seu produto ou o seu serviço ele seja entregue? Se sim, beleza. Se não consegue, plano de ação em cima disso. Próxima estrutura, pessoas. Você tem o time ideal para poder cumprir toda essa estrutura do financeiro e de processo para que os seus objetivos eles sejam realmente entregues? E aqui vai um exercício para você avaliar a sua estrutura de pessoas e capacitação. Então vamos considerar que em um cenário você precisa demitir todos os seus colaboradores do dia para a noite. E aí no dia seguinte, ou 2, 3 dias seguintes, você precisa recontratar. Só que agora você tem a oportunidade. Você não tem obrigatoriedade de contratar todos. Você vai escolher quem vai entrar. Pode ter certeza que de todos aqueles que você demitiu e agora você vai precisar recontratar, alguns você vai pensar, esse daqui não volta mais. Esse daqui eu não quero. E hoje, esse colaborador que nesse momento tocar em seu coração, nesse exemplo, pode ter certeza que você vai precisar desligá-lo. Você vai precisar encerrar esse vínculo, porque ele não vai ajudar a sua empresa a crescer. Então esse exercício eu sempre levo isso para os nossos clientes, para justamente ele imaginar, porque às vezes o empresário ele não toma decisões difíceis e ele vai postergando aquela decisão, vai postergando a rescisão, a demissão, não vai utilizando dos meios que cabem, ou até mesmo postergando conversas difíceis de dizer, cara, olha, você não está me ajudando, a gente não está conseguindo performar, a gente tem um objetivo e você não consegue entregar de acordo com o que a gente está precisando. Então, faça esse exercício e além, quem da sua equipe atual você recontrataria novamente e quem você nem mandaria um bom dia mais. É aquela questão, né? A cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Então, muitas vezes, o seu processo, a sua empresa não está rodando, os processos não estão acontecendo pelas pessoas que você permite estar na sua empresa. Por mais que você dê feedback, por mais que você faça alinhamento, se não está gerando resultado, cara, a demissão também é uma ferramenta de alinhamento de processo. A entrega, né? A entrega não vem sendo realizada, porque se o processo não está rodando, a entrega não vem sendo realizada. Então aqui ele tem, primeiro pilar, finanças, segundo, processos. Então tudo isso daqui é para vocês irem desmembrando. Finanças, foram os questionamentos já mencionados. Processo, se a sua empresa ela roda independente da sua presença lá dentro. Pessoas, se você tem um time ideal que vai ajudar você a cumprir as metas. Quarto é complicado, né? Quarto pilar, vendas. Dentro de vendas é um universo. O que a gente precisa pensar dentro de vendas? Pré-venda e pós-venda. A experiência que o seu cliente ele tem ao ter contato com sua equipe, ao ter contato com seu produto. Quando ele chega, o que é feito? Quando ele está contratando, o que é feito? Quando ele está consumindo o seu produto ou serviço, o que acontece? Como é que você se mantém presente na vida do seu cliente? Então, nesse processo aqui de venda, não é só vender por vender, mas qual experiência de prestação de serviço
você está fazendo para que aquilo se torne um valor agregado para ele que está consumindo? Porque quando a gente fala de vendas, qual é o conceito genérico? Preciso vender mais. Né? Então é assim, eu faturei 100, eu quero faturar 200. É um conceito genérico. Né? E aí a gente se depara na seguinte barreira. Poxa, você vende 100, você quer vender 200? Ok. Você quer dobrar, então, suas vendas. Você quer aumentar suas vendas ali, quer dobrar. Né? Aí vamos pegar uma empresa do comércio. Para você vender o dobro, você precisa ter mais mercadoria. Se você não tiver um capital de giro, você já vai parar por aí. Por quê? Você não teve capital suficiente para poder fazer a recompra de produtos para poder ingerir dentro do seu negócio para que você comercialize aquilo ali. E aí vamos seguir um pouco mais adiante. A sua estrutura, ela está preparada para poder ter 200 mil reais de faturamento? A sua equipe, ela está preparada para que ela aumente 100 mil reais a mais de faturamento? Preparada no seguinte de que conhece todos os produtos, conhece quais são os gatilhos mentais ali para que você consiga gerar desejo ou necessidade nas vendas para com os clientes? E aí tem negligência. Qual que é a negligência? Ele hoje, um exemplo, pegando o seu exemplo aí do cliente que fatura 200, mês ele quer faturar 400. Onde é que ele negligencia? Ele planeja o crescimento, só que ele não tem conscientização se os 200 que ele está vendendo está performando da melhor forma. Os 200 que eu estou vendendo é para clientes fidelizados ou para novos clientes? E aí, às vezes, ele acha que ele está crescendo, mas ele está atendendo mais clientes novos, mas ele não sabe se quem já comprou está voltando. Porque ele não sabe, ele não para pensar como é que aquele produto dele ou serviço está sendo avaliado pela visão do cliente. Já rodou pesquisa de satisfação com seus clientes? E aí, antes de você querer crescer, você precisa ter a certeza de que aquilo que você vem entregando, dentro daquele seu platô atual de faturamento, de geração de resultado, se tudo está sendo explorado ao máximo. Então, quando eu falo explorado, está garantindo com que todo o processo de entrega esteja ok, do momento que o cliente ele contrata, ao momento que ele paga, ao momento que ele usa. Você está garantindo o que você promete? Ok, estou. Aí sim a gente agora pode planejar crescimento. Caso contrário, você está negligenciando a base, está querendo crescer. E aí a tendência é que você não cresça e que você prejudique esses 200. Aí no próximo ano, o que era para ser 400 caiu para 100, 50, perdeu o mercado. E uma coisa muito comum que acontece é o cara olhar, quero crescer de 200 para 400, né? Só que ele também não olha a estratégia tributária dele. Ele avisa muito o concorrente dele ali na ponta final. Tô concorrendo aqui com um cara que tá vendendo pela internet, só que tá numa tributação diferente da minha. Adianta eu dobrar de 200 para 400 se eu tô numa tributação errada? Eu vou me lascar ali, me quebrar com os impostos que vão ser gerados em cima desse dobra de faturamento. Então não é só vender, eu preciso de toda uma estratégia atrelada por trás dessa venda. O conceito, né, genérico ali de preciso aumentar meu faturamento a primeira o quanto eu consigo aumentar meu faturamento? O quanto a minha empresa hoje suporta? Porque vamos pegar uma empresa de prestação de serviço. O cara presta um serviço em que ele está 100% dependente de técnicos, né? E aí, esse tipo de serviço, para ele conseguir aumentar o faturamento dele, ele precisa fazer mais contratação de técnicos. E aí esses técnicos que hoje já atendem com ele não têm o treinamento ideal. Ou seja, o que ele quer como objetivo para a empresa está diferente do que os técnicos querem. Não está alinhado. Né? Não está alinhado. E aí, como a equipe dele não está alinhado com a empresa, ou seja, não tem ali a mesma sinergia, como que esse cara vai aumentar o faturamento? Ele vai fazer justamente isso aí. Ele pode sair de 200 para 100, para 50, porque ele vai começar querer atender mais pessoas. Talvez em algum momento ele vai conseguir atender. Em algum momento ele vai conseguir atender, isso é fato. Mas em algum momento ele não vai conseguir entregar. Perfeito. Entendeu? E aí quando ele não consegue entregar, prejuízo, o faturamento dele vai lá embaixo. As pessoas vão começar a falar mal daquele serviço. Possivelmente ele já aumenta o custo fixo, porque dependendo do seu modelo de negócio, tem que avaliar caso a caso, mas geralmente para a gente dobrar um faturamento desse, sempre algum custo sobe.
ou ou eu tenho que multiplicar meu volume de equipe, tenho que trocar um sistema que suporte um controle melhor, e aí ele vai aumentando esse custo fixo com aquela perspectiva, mas não teve aquela conscientização do que ele vem negligenciando da base, do que ele realmente está vendendo, se é que ele está fluindo ou não. E aí, nesse ponto, ele falha aonde? Na avaliação das ameaças e fraquezas. Olha só, o que hoje eu estou fazendo, meu concorrente entrega melhor? Como que é o preço dele? De onde que ele compra? Quais são as reclamações? Das reclamações que eu recebo, em quanto tempo eu resolvo? Esse é o primeiro ponto. E aí não fica... e às vezes tem empresário que quer entrar nesse mercado de quebra de braço, ou com o cliente, ou com o concorrente, e ele esquece do principal ponto, que é realmente atender o que o cliente precisa. E aí ele cria o quê? Um time de vendedores que querem bater metas, mas não tá nem aí para o que realmente o cliente ele precisa. Então acho que vender também é isso. É entender para atender. Juan comentou sobre a parte tributária fazer parte também do planejamento de aumento de vendas. Eu tenho até um exemplo. Tem um cliente que ele nos procurou, né? E aí ele falou assim, ó, tô fechando um contrato aqui para esse ano. Até o final do ano eu vou faturar X. Então beleza, pera aí, vamos ver qual é a sua média de faturamento aqui. Aí nós pegamos a média de faturamento dele, mostramos qual é a tributação dele atual e fizemos uma projeção futura com aquele aumento de vendas. Então assim, esse cliente, ele já estava municiado, porque ele já tinha prestadores de serviços ali atentos a fazer um planejamento de crescimento para o cara. Porque ele poderia aumentar esse faturamento sem comunicar a gente? Poderia. Mas ele ia tomar um prejuízo lá na frente. A grande questão é que talvez o resultado que ele esperava ia ser corroído pela alta carga tributária que ele ia ter, né? Justamente. E aí o que aconteceu? A gente falou assim, ó, quando você aumentar o faturamento e chegar aqui, a gente vai ter que rever o seu enquadramento tributário. Porque aqui já não vai mais compensar. E aí se você continuar daqui até o final do ano, olha aqui quanto que você pagaria de imposto. Agora, então, o fato de só fechar o contrato não é suficiente. Porque ele iria aumentar as vendas dele, mas a empresa dele, tributariamente, não estaria preparada para economizar. E aí uma coisa muito simples que o empresário ele pode fazer, né, dentro desse âmbito de crescimento, de buscar ali organizar a empresa. Conversar com um profissional habilitado, o contador. Se seu contador estiver habilitado, ele vai te dar a resposta no momento certo. E essa questão do planejamento tributário, o planejamento tributário, ela tá ligada, assim, ela tá de mãos dadas com o planejamento financeiro. Vou abrir uma empresa, ou entrei em um novo ano e eu tenho alguns objetivos a serem cumpridos. Primeira coisa, o que eu espero daquele modelo de negócio? Eu quero ganhar em valor. O que é valor? Diferenciação, vou ser o mais caro, eu tenho aqui uma experiência agregada ao meu cliente. Então assim, é isso. Você precisa entender em qual briga você vai querer entrar, em qual desafio você vai querer enfrentar. E aí, se é por valor, todo o seu planejamento estratégico ele vai mudar. Você vai precisar ter um time mais alinhado, melhores tecnologias em termos de estrutura, porque o seu ele é o mais caro, ele entrega mais, a percepção de valor por parte do cliente ela é mais evidente. Então é isso, o seu produto ou o seu serviço, para o ano você quer entrar nisso? Ok, planejamento estratégico totalmente desenhado para isso. O outro ponto é, meu negócio é preço. Então vamos colocar aqui como exemplo, um supermercado, um atacadista, um posto de combustível. Para modelos de negócio que é preço, o seu foco é o quê? Volume. E aí, quanto é que eu tenho que vender? E aí é onde entra o conflito de objetivo financeiro, que às vezes o empresário, ele quer fazer volume, ele quer vender muito, só que com valor caro. Então, às vezes, é muito difícil você ter um modelo de negócio que é para volume e você querer diferenciação. Então, aí já é um segundo pilar. E o terceiro é custo-benefício. Olha, eu não vou ser o mais caro, mas eu também não vou ser o mais barato em relação ao que eu estou entregando. E aí, agora, toda a estratégia eu vou abrir em função disso. E aí, isso linka diretamente com o planejamento financeiro estratégico. Por quê?
Se o cara ele vai focar em diferenciação, o mais caro, ele vai ter uma tributação e uma estrutura financeira incidente sobre aquilo. Se ele quer fazer volume, tem regimes tributários que valoriza mais isso, que ele vai pagar a margem dele é pouca, né? Porque o cara que geralmente está em volume, a margem dele é pouca, então ele tem que buscar um regime tributário que tenha menos percentuais atrelados àquilo, tem uma carga tributária menor. E o cara de custo-benefício ele vai ter que equilibrar esse planejamento tributário. Olha, eu compro dentro do estado, fora do estado, eu classifico de que forma aqui dentro da minha empresa, e aí sim. Então olha só que interessante, para você que vai iniciar dentro desse aspecto, escolha a sua cadeira, se é a cadeira de valor, se é a cadeira de preço ou se é a cadeira de custo-benefício. E nesse de custo-benefício, né, talvez em um ano ele vai estar em um determinado regime, talvez no outro ele vai estar em outro determinado regime, né? Isso não significa que você é optante por um regime tributário que você vai ser a vida toda. Em um ano você é um, no outro ano você é outro. E depois, cara, depende muito do planejamento, das mudanças da legislação, né? E aí você não tem um profissional parceiro que não acompanha isso faz parte. Por quê? Quando você quer vender mais, quando você tem um produto, você tem já uma previsão de lucratividade. Você já tem uma previsão de margem. E aí, quando você tem custos que suga essa margem, sua margem vai diminuir cada vez mais. Né? Então, assim, às vezes o cara tem um tipo de produto ali, e aí ele fala assim, vou aumentar minhas vendas. Ele começa a vender as vendas daquele produto e ele está sendo tributado errado. Ele está aumentando a venda e fala assim, poxa, eu estou vendendo mais, estou contratando mais gente, e estou pagando mais imposto e não está sobrando dinheiro. Tem alguma coisa errada acontecendo. Está errado, porque a tributação ela está sendo feita errada. Então não foi só o fato de aumentar as vendas, foi o fato de aumentar as vendas de forma errada, né? E isso aí acaba influenciando no caixa da empresa. E esse, dentro dessa lógica aí de planejamento, a gente vê que além da tributação, até o local que o cara se estabelece, né, vai influenciar diretamente ali nas vendas dele. Então, para ele crescer vendas, se eu quero diferenciar pelo custo-benefício, eu preciso estar numa avenida legal se eu sou um negócio físico. Né? Se eu sou um supermercado, eu preciso estar num grande centro para que eu consiga atrair gente daquele negócio, para aquele negócio. Então, assim, no supermercado de bairro, eu quero custo-benefício, eu quero melhor preço, um preço mais baixo, eu preciso estar bem localizado. Olha só, então, isso daqui, antes, pelo que a gente está conversando, essa estrutura em qual jogo ele quer entrar para ganhar é mais importante do que aquele objetivo que nós começamos no início desse podcast. Porque se ele escolhe valor, a primeira coisa que ele vai pensar eu tenho que pensar em qual público eu vou me comunicar. Público A, B ou C. Então a gente tem cliente aqui, o cara ele revende piscinas. Ele tinha uma estrutura de piscinas, que a piscina, ele começou trabalhando com um público que pagava 20 mil reais na piscina, ele mudou para um público que começou a pagar essa piscina 40 mil reais, agora ele tem um outro público que é 80 mil reais. Só que para esse público que paga 80 mil reais em uma piscina, ele precisou fazer o quê? Mudar de localização. Ele precisou investir na estrutura dele. Então, a percepção é diferente. Então, a partir do momento que eu defino em qual mercado eu quero atuar, a minha comunicação com o cliente, ela é direcionada. Aí todo aquele planejamento ele vai começar a fazer sentido. Senão vai ficar igual... Eu tenho um exemplo. Tem uma Ferrari. Imagina você colocar uma Ferrari em uma feira comum. Vende? Não vai vender. A percepção de ambiente, a percepção de público é diferente. Um Rolex. Se você colocar um Rolex em uma exposição que não cabe à marca, é só mais um relógio. Então, ou seja, às vezes a gente está vendendo o produto certo para o público errado. Sim. Ou, ao contrário, a gente está focando em um determinado público que o produto também não é condizente. Então, primeiro é isso, defina o seu mercado, porque automaticamente você vai começar a desenhar qual que é o público. E se você desenha público, aí sim você vai pensar desde o momento que ele entra dentro da sua empresa ao momento que ele sai. Desde o contato inicial ao final, em tudo aquilo que ele consome aí dentro da sua empresa, produto ou serviço. A jornada do cliente dentro da empresa, né? Eu escutei até
essa semana, eu não lembro se foi Thiago Nigro, se foi Alfredo Soares, foi um desses gurus aí da internet, em que eles postaram lá como que a pessoa passa 10 horas no parque de diversão, fica 8 horas na fila e ainda sai feliz. Foi na Disney. Na Disney é assim, né? Eu não tenho experiência, né, de ter ido pra Disney para poder passar por isso, mas de acordo com os relatos, né, você fala assim, poxa, o cara passa o dia todo lá no parque de diversão, enfrenta altas filas para poder se divertir e tal, e o cara ainda sai feliz querendo voltar? Com certeza a Disney planejou. Eu vou focar em valor, volume ou custo-benefício? Possivelmente muito valor agregado. Não é o mais barato. Então, aquele esforço que o público passa, com certeza vale a pena no processo de entrega. Então, isso daqui é muito importante, porque quando você define isso, fica mais fácil de você comunicar com o seu público. Se você, às vezes, quer abrir um supermercado e você quer concorrer com grandes atacadistas, é outra estrutura de público. E aí você vai se frustrar porque a estratégia de comunicação, ela não tem sinergia. É difícil ter ali um entendimento. Isso para todos os mercados. Postos, lojas de roupa, supermercado, serviços, em geral. Todos os setores precisam ter esse padrão de identificação. Então a gente tem um exemplo, a gente tem um cliente com uma fábrica de sorvetes e picolés. E aí pode surgir a seguinte dúvida: a gente não precisa escolher somente uma dessa? Não, você pode fazer uma estratégia de equilibrar entre... Se você tem estrutura para conseguir atender os 3 formatos, no caso dele, ele tem um produto para quem é cliente A, para quem é cliente B e quem é cliente C. Você tem como equilibrar se você tiver estrutura de equipe, estrutura de atendimento, de produção e padrão de entrega. Não necessariamente você precisa ficar somente em uma cadeira. Quanto mais flexibilidade você tiver em relação ao posicionamento de mercado, mais volátil você é e mais fácil você pode tanto criar planejamentos, mas também sair de desafios ali, caso venha acontecer durante o ano. O nosso próprio modelo de negócio, né, a nossa contabilidade, ela é voltada ali para médias e grandes empresas, onde a gente consegue atingir melhor, dar um resultado melhor, ajudar esses empresários a reduzir a quantidade de impostos pagos, quando ele já tem um nível de faturamento. O cara que está começando, talvez ele não seja o nosso cliente ideal. A gente ajuda? Ajuda, mas através de outras ferramentas, não através do tributário, porque ainda não mandou para esse cliente. Então a gente está posicionado para você, empresário que é médio e grande empresário que está sofrendo com o tributário e pagando impostos necessários. Os nossos produtos tributários são para vocês. E aí, com tudo isso, para funcionar, para ter sinergia com a execução, para que a gente fique feliz com o que está sendo construído, a primeira coisa é ter um time, ter uma cultura que os resultados precisam acontecer. E aí o primeiro ponto é alinhamento, plano de ação. 3 ferramentinhas simples, não 3 ferramentinhas, 3 letrinhas simples, que é o famoso, algumas pessoas falam, os famosos 3 Qs, né? O que, quem e quando. Definir o meu objetivo, definir a minha meta. O que eu preciso fazer? Quando eu preciso fazer? Quem vai fazer? É isso. E aí, nesse formato, você começa a criar rituais de revisar. Eu vou revisar essa meta, se realmente essa meta está seguindo o planejado. Eu vou chamar o responsável, vou verificar se a ação planejada foi feita e a periodicidade que foi feita. Então vai ter metas que você vai precisar revisar semanal, outras quinzenal, outras mensais, mas precisa ter. Se tudo isso aqui que você está escutando, se você não trabalhar nesses o que, quem e quando, não vai funcionar. Vai ser um planejamento construído em cima de uma espuma. Qualquer vento, qualquer água dilui. Então, mais do que fazer é medir. A gente precisa medir o andamento daquele processo, está dando resultado ou não. E até no meio do processo ali, a gente pode até mudar de rota. Se o processo não está dando o resultado esperado, eu posso sim tomar uma decisão contrária
e mudar o rumo da minha empresa. É encontrar alternativas, né? Então, assim, hoje, quando a gente faz um planejamento, o planejamento não deu certo. Por exemplo, a gente tem um planejamento lá de faturar X valor por mês. Cara, não tá dando. A gente tentou por esse lugar aqui, não estamos conseguindo. O que nós precisamos fazer? Vamos tentar por essa outra via aqui. Essa outra via não tá dando certo. O que nós precisamos fazer? Tentar por essa outra via aqui. Mas antes disso, antes de planejar esse volume que a gente precisava faturar por mês, peraí, minha empresa ela tem capacidade de faturar esse valor aqui por mês? Eu consigo entregar? Opa, eu consigo entregar. Eu tenho ainda ociosidade, né? Então, se eu ainda consigo entregar, eu tenho ociosidade, cara, vamos buscar esse número aqui. Até quanto a gente consegue buscar para que eu preciso fazer novas contratações? Porque já tem um processo desenhado. Então, esse processo desenhado de entrega é o que faz parte ali, né, do desempenho do planejamento. E aí a gente parte para a parte de revisão, acompanhamento e revisão, acompanhamento e revisão, acompanhamento e revisão. Então, se isso tiver constância, a partir dali a gente vai conseguir obter resultado. O que é notório no mercado? Eu vou abrir uma empresa, agora eu vou ter vida sossegada. Não, meu amigo. Você vai abrir uma empresa agora que sua vida não vai ficar sossegada. Porque os tombos são diários, né? Então, assim, se não tiver o levantar, a gente fala que o tombo é do homem, o levantar é de Deus. Então, se a gente não levantar todos os dias ali e falar assim, vou buscar alternativas, às vezes tá tudo desmoronando. Mas aí o que mantém a gente ali em pé ou levantando são os objetivos que a gente tem. Aqueles objetivos que já foram traçados lá atrás, né? Então, a partir do momento que esses objetivos eles já foram traçados, cara, vou buscar. Não deu certo por aqui, vou tentar essa outra oportunidade. Não deu certo aqui, vou tentar outra coisa. E ainda tem empresário que acredita que o fato de você criar um planejamento estratégico significa que seja para você não errar. O planejamento estratégico, ele é para garantir que os seus objetivos eles sejam alcançados. Mas caso não seja alcançado, você tem a oportunidade de corrigir a rota. E aí, a ideia é que quando você tem planejamento, você consegue amenizar impactos. Então, o fato de você criar um planejamento estratégico para dentro da sua empresa, não significa que você não vai errar. Significa que você vai lidar melhor com as situações e você vai amenizar qualquer impacto negativo que fuja daquilo que você desejou para o período. Então, a ideia do planejamento é isso. Então, o fato de você não planejar, indiretamente você já está planejando fracassar. É isso. De qualquer modo, se você não planeja de um lado, indiretamente você já tem aí o seu planejamento de fracasso definido. Porque vai dar erro, vai dar ruim. Não fazer nada é fazer alguma coisa, né? Exato. A gente falando de Brasil, né, onde as coisas mudam o tempo todo, o governo está instável, a economia está instável. Então, se o cara não planeja, meu amigo, acabou. O negócio é só dar para trás. É doido. E esse episódio é para você que tem dificuldades, vem sentindo dificuldades com planejamento, para você que tem amigos empresários, para você que deseja ter mais prosperidade financeira para sua empresa, para você que deseja transformar a sua empresa a cada ano. Então, curta esse episódio, compartilhe com mais empresários, compartilhe com amigos, com colegas, que somos nós realmente empreendedores que ajudamos a transformar esse país. Então, a nossa responsabilidade é compartilhar conhecimento, porque conhecimento atrelado a um plano de ação, a gente consegue resultados através disso.